Olá, meu caro aluno, tudo bem? Aqui é o professor Bruno Oliveira, professor de Direito Eleitoral e advogado. Estamos aqui hoje para você de Uberlândia e região para entendermos como que, com as novas regras de direito eleitoral, como que isso afetaria, por exemplo, o município de Uberlândia em relação aos eleitos para as eleições de 2020. Então, nós vamos traçar aqui uma diferença entre as eleições de 2016 e 2020 e observarmos aí o que as mudanças nas regras eleitorais provocariam se elas fossem colocadas no ano de 2016. Isso é importante para que vocês, partidos políticos e candidatos, se preparem. Vocês vão perceber que no vídeo de hoje nós tivemos alterações significativas. Tá bom? Então, muita atenção. Primeiro nós vamos trazer as informações de como ficou em 2016 e depois eu tracei diferenças com as mudanças que ocorreram como se tivéssemos o resultado de 2016, mas em 2020. Certo? Então, vamos lá. Analisando os relatórios emitidos pelo próprio TRE de Minas Gerais, nós tivemos em 2016, em Uberlândia, 478.250 eleitores. Compareceram às urnas 80,65%, ou seja, 385.705. Esse número ficou quase 2 pontos percentuais acima do comparecimento de Belo Horizonte, que é a capital. Então tá bom. O número de votos válidos, em média, 338.193, portanto, nós tivemos 90,10% dos votos totais. Lembrando que votos válidos, nós excluímos os brancos e os nulos, os votos em branco e os votos nulos. Eles não são contabilizados, né? O número de cadeiras em Uberlândia são 27, porque Uberlândia está com a faixa de número de habitantes entre 600 mil e 750 mil. Passando de 750 mil, é possível que Uberlândia tenha 29 cadeiras, quando isso acontecer. Então, mas hoje nós temos 27 cadeiras na Câmara Municipal para vereadores, certo? Bom, nós temos que levar em consideração que a Emenda Constitucional 97 de 2017 trouxe uma significativa alteração para as eleições. Qual é essa alteração? Não teremos mais coligações para as eleições proporcionais. Em 2016, essa configuração ela existia. Então, nós tínhamos ainda coligações. As coligações era a união temporária de partidos políticos para que eles possam juntar forças e eleger o maior número de candidatos. Para 2020, isso não vai acontecer. Daqui a pouco eu vou mostrar para vocês como que ficaria o cenário em 2020 sem coligações. Quem seria eleito, quem não seria eleito, se houve ou não alteração. O primeiro passo para escolher, para definir quem é o candidato eleito para vereador, que trata-se de sistema proporcional, é definindo o quociente eleitoral. O quociente eleitoral ele é determinado pegando o número total de votos válidos e dividindo pelo número de cadeiras. Esse número dará em torno de 12.525,66. A fração, como que nós determinamos? Se ela for superior a meio, a gente eleva a uma unidade. Se for igual ou inferior a meio, a gente decresce uma unidade. Eu não apliquei aqui, porque sempre vai ter algumas alterações. Aqui é um número estimado, certo? E então eu considerei, era para ter considerado 12.526. Só que isso não vai fazer diferença não. Então eu considerei aqui 12.525 como quociente eleitoral. Ou seja, para participar da distribuição de vagas original, que se dá pelo quociente partidário, o partido político ou a coligação, na época de 2016, teria que ter alcançado 12.525 votos no mínimo. Aí, observando, o que a gente teve lá na configuração de Uberlândia, Minas Gerais? Aqui nós temos o número de votos por partido, mas não é o que a gente precisa analisar. A gente precisa analisar o número de votos também quando há coligação. Então, vocês vão perceber que agora essa tabela vai diminuir. Olha, pronto. Agora eu estou levando em consideração as coligações que foram feitas em Uberlândia em 2016. Tanto partidos isolados quanto coligações. Bem, você vai observar aqui que nós temos, por exemplo, o primeiro partido que não alcança
o quociente eleitoral é o PTB, ele não se coligou. O número de votos foi 12.201, a gente viu que o número do quociente eleitoral é 12.525 aproximadamente, ele não alcança. O último partido que alcança, na verdade aqui, é a coligação PMB, PTB, PT do B, DEM, PRTB e PPL. Esses 5 partidos se coligaram, aí sim eles conseguiram alcançar o quociente eleitoral. PTB, PV, PPS, PHS, PSOL, que não se coligaram, não alcançaram. Então, pessoal, para determinarmos o número de vagas que eles teriam originalmente, a gente pegaria, para calcular o quociente partidário, o número de votos que o partido ou coligação teve e dividiríamos pelo quociente eleitoral, daria esse resultado. Aqui, de qualquer maneira, nós temos que desprezar a fração. Então, PSB, que não se coligou, teria 2 vagas. PP, também, que não se coligou, 2. PSDB, também 2. E assim sucessivamente. Perceba que o último partido, ou melhor, coligação, seria aqui, ó, PMB, PT do B, DEM, PRTB e PPL. Uma vaguinha, quase fica sem. Se nós somarmos, veja, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 vagas distribuídas primariamente. Por média, que é o cálculo de posterior, por média, nós teríamos a distribuição de outras vagas em que participariam todos os partidos. Né? A ideia é que participe todos os partidos da distribuição por média. Aí vocês viram como que ficaria essa configuração. Então, nós teríamos aqui o PSB com 4 vagas, PP com 4 vagas também, PSDB 2, PDT e PCdoB também 2 e assim sucessivamente. Os eleitos em 2016 estão aqui. Então, nós tivemos, em primeiro lugar, com o maior número de votos, o vereador Carrijo, do PSDB, com 5.716 votos. Ele foi eleito por quociente partidário. Aí veja, ele é do PSDB, certo? Como que nós observamos isso? O PSDB, se vocês perceberem, ele não se coligou. O PSDB teria direito a 2 vagas por quociente partidário. Dentro do PSDB, a gente observaria os 2 partidos com maior número de votos. 2 partidos com maior número de votos, desde que eles tenham alcançado pelo menos 10% do quociente eleitoral. Né? E quem foi eleito do PSDB? Foi o Carrijo e o Baiano, porque eles alcançaram ali o maior número de votos dentro do partido, eram 2 vagas e eles foram. Né? Agora, por exemplo, vamos imaginar que o PDT-PCdoB. Foram quantas vagas? 2. De qual partido? Independente. Se é uma coligação e eles funcionam como um partido só, eu tenho que pegar os 2 mais votados do PDT e PCdoB, independente de qual partido for. Então, veja quem foi. PDT. Cadê? Aqui, ó, Márcio Nobre, que teve 3.124, e a doutora Flávia Carvalho, com 2.763 votos. Quando era coligação, eu tinha que pegar todos os eleitos daquela coligação, os maiores números de votos, desde que tivessem alcançado 10% do quociente eleitoral, seriam eleitos. Não é? Então ficou esta configuração aqui. Bacana? Agora vamos imaginar para 2020. Para 2020, a configuração ela seria diferente. Vocês vão perceber que partidos que não tinham oportunidade, não tinham vagas, como, por exemplo, o PTB, que não tinha alcançado, se fosse em 2020, o PTB, porque agora não tem mais coligação, percebem? Não tem mais coligação. Agora é por partido político. Não é possível mais formar coligação. O PTB, que não tinha vaga em 2016, ele teria 1 por média. O PV, que não teria vaga em 2016, ele teria 1 por média. Olha o PMDB. PMDB em 2016, cadê você? PMDB, olha, se nós observarmos aqui, PMDB, PENREDE, eles teriam 2 vagas, certo? Do PMDB, o Adriano Zago foi eleito em 2016.
seria eleito, olha o Roger Dantas. Roger Dantas é do PEN. O PEN, se nós observarmos em 2020, o PEN, pessoal, não teria nenhum eleito. Então, o Roger Dantas não seria eleito. Percebem? Que em 2020 nós teríamos algumas alterações por conta de ser por partido e não ter mais coligação. Vamos lá, alguns efeitos. PSDB foram 4 em 2016, os 4 permaneceriam em 2020. Então, Wender Marques, doutora Jussara, Felipe Vilmar seriam eleitos. No PP teria uma alteração. A Pamela Volpe ela não seria, porque o partido político ele teria alcançado somente 3 vagas e não 4, como em 2016. PSDB, Norberto Nunes não seria eleito. Por quê, pessoal? Não, desculpe. Norberto Nunes, que não seria eleito em 2016, seria agora em 2020, porque o PSDB teria direito a 3 vagas. Então, Norberto Nunes entraria, não ficaria como suplente. O Solidariedade eram 2 vagas, permaneceu, também não teria alteração. PDT não teria alteração também, Márcio Nobre e doutora Flávia Carvalho. PSC, o Ronaldo Alves e o Ceará sem nenhuma alteração. O PRP, o Celso Santos entraria, porque o PRP teria direito a 2 vagas. Agora, PTC. Olha, o PTC, que originalmente era coligação com o PTN, o Charles Charlão, agora, com o PTC, ele seria eleito, porque o número de vagas para o PTC seriam 2. O PT, o Delfino seria eleito, e não somente o Silésio Miranda, né, porque o PT teria direito a 2 vagas. O PSD, Leandro Neves, ele seria eleito, porque agora o PSD teria direito a 2 vagas, não só... Ele seria eleito junto com o Alexandre Nogueira. O PTB, que não tinha sido eleito, elegeria o Alessandro da Habitação com uma vaga. O Adriano Zago, do PMDB, seria o eleito, né, nesse caso aqui, para o PMDB. O PV elegeria Zezinho Mendonça, né, porque agora o PV teria direito a uma vaga. Então, vocês percebem que o quanto de alterações que isso provoca, porque, em regra, nós tivemos partidos que foram beneficiados e tivemos partidos que não foram beneficiados, né? Com o fim das coligações para as eleições proporcionais. Então, é importante que tenhamos isso em mente, porque nós teremos uma alteração na configuração das próprias eleições, né? Aqui nós colocamos como exemplo o município de Uberlândia, né? Mas isso acontecerá em outros municípios também. Ok, pessoal? Bem, eu espero que eu tenha sido claro. Se não fui, é só mandar sua mensagem, tá? Aqui está o meu celular. É claro que é uma continha um pouco complexa. Os números aqui eles podem ter sido alterados, né, por alguma configuração posterior, mas eu não levei isso em conta. Então, aqui é mais a título exemplificativo, tá bom? Um grande abraço para vocês, obrigado pela confiança e até mais.